Como sabem, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que é uma unidade junto à Assembleia da República que tem autonomia, divulgou os números que a Madeira perde nos próximos anos em termos de receita, fruto desta alteração à Lei de Finanças Regionais proposta pelo Governo do PSD e do CDS-PP. O que é hoje conhecido é grave. A Madeira perde no próximo ano 90 milhões de euros e em 2015 perde 96 milhões de euros, ou seja, só em 2 anos a região autónoma da Madeira vai perder de receitas 186 milhões de euros. Esta é de facto a pior lei de finanças regionais que há memória. Até hoje nunca tivemos uma lei de finanças tão penalizadora para a região autónoma da Madeira. E para mais, numa situação em que a região autónoma da Madeira está em graves dificuldades. Esta é a pior altura para qualquer alteração a uma lei de finanças regionais que se torne penalizadora em termos das receitas que a região necessita. O impacto de uma alteração desta natureza e um corte desta dimensão na região autónoma da Madeira é gravíssimo. Para mais, a região neste momento enfrenta um problema grave de desemprego, temos mais de 25 mil pessoas no desemprego, temos a média de 2 falências de empresas por dia, temos sobre as nossas costas uma dívida superior a 6.500 milhões de euros, aquilo que são os encargos para o ano 2013 em termos de serviço da dívida ultrapassa os 350 milhões de euros, ou seja, cerca de metade das nossas receitas próprias, e por aqui se vê a gravidade de um corte desta natureza numa altura como esta para a região autónoma da Madeira. A Madeira, numa situação de graves problemas, quer de finanças públicas, quer económicos, quer sociais, precisava neste momento não de cortes por parte do Estado, mas de um apoio suplementar à economia da região e um apoio suplementar em termos de solidariedade aos cofres da região autónoma da Madeira. Não foi esse o entendimento do governo do PSD, CDS-PP. Em vez de apoiar a Madeira, o que fez foi cortar dinheiro à região autónoma da Madeira, cortar com a solidariedade nacional e isolar os madeirenses, abandonando a Madeira à deriva daquilo que forem as nossas capacidades de sobrevivência. Não há aqui nenhuma solidariedade nacional. E tudo isto tem consequências para o dia-a-dia dos madeirenses, porque este corte alguém terá que pagá-lo. Estas verbas terão que ser substituídas. E quem terá que substituir estas verbas são os madeirenses através do desembolso de mais impostos. E, portanto, estes cortes que estão a fazer à região autónoma da Madeira não estão a fazer diretamente ao governo do PSD. Quem irá pagar estes cortes são todos os madeirenses e porto-santenses. Quem é penalizado com este corte é, aliás, o povo da Madeira e do Porto Santo. E eu gostaria de recordar que em política a palavra não se rasga, a palavra tem peso e devemos ser consequentes com a palavra. E em 2007, quando a região perdeu 32 milhões, o Presidente do Governo Regional apresentou a sua demissão e existiu a dissolução da Assembleia e eleições antecipadas. Neste momento estamos a falar de um corte 3 vezes superior, de uma gravidade tripla, e que era necessário e obrigatório da parte daqueles que tomaram essa atitude em 2007, tomá-la agora, ou seja, apresentar a sua demissão. Porque o argumento de então, que não se pode alterar as regras a meio do jogo, hoje ainda é mais atual. Esta Lei de Finanças Regionais altera as regras a meio do jogo. E como tal tem que haver consequências. E a consequência dessa alteração em 2007 foi a demissão do Governo. E a consequência hoje tem que ser a demissão do seu Presidente do Governo e a convocação de eleições regionais antecipadas. Nós não podemos pedir menos, porque os madeirenses também querem gozar da prerrogativa que gozou Alberto João Jardim em 2007. Se em 2007, alterando as regras a meio do jogo, a consequência foi eleições antecipadas
e, portanto, a formação de um novo governo, os madeirenses veem agora as regras alteradas também, a meio do jogo, porque vão pagar as consequências deste corte de mais de 90 milhões por ano. E, portanto, o que o Partido Socialista, em nome dos madeirenses, pede é a demissão de Alberto João Jardim, a dissolução da Assembleia Regional e a convocação de eleições regionais antecipadas. Em política, os atos têm consequências. E a consequência desta alteração à Lei de Finanças Regionais é a admissão do Governo Regional da Madeira, da mesma forma que ocorreu em 2007, só que hoje a gravidade é tripla e, como a gravidade é maior, por maior razão, tem que haver eleições antecipadas. Essas eleições com o nível nacional não teriam também uma penalização ainda maior para os madeirenses? A eleição de eleições agora? Não. Cada dia que passa este governo regional, sem credibilidade, manchado por uma dívida oculta, sem capacidade de governar e de encontrar soluções, cada dia que passa os madeirenses são penalizados. E estamos a ver isso todos os dias, com mais pessoas no desemprego, com mais falências, com mais imigração, com mais pobreza, com mais exclusão social. Um novo governo devolveria à região autónoma da Madeira a credibilidade negocial com o governo da República, porque não tenho dúvidas que os madeirenses iriam afastar aqueles que são os responsáveis pela situação que a Madeira se encontra. E um governo de cara lavada, que se apresentasse em Lisboa, teria melhores condições para renegociar aquilo que é importante neste momento renegociar, que é o plano de ajustamento económico e financeiro para a Madeira, ter mais tempo para fazer a consolidação orçamental, menos juros e mais tempo para pagar a dívida. E também não tenho dúvidas que esta atitude castigadora para com os madeirenses, devido aos erros do PSD, com um governo diferente do Partido Socialista, essa questão não se colocava, porque o Governo da República teria, aí sim, que responsabilizar-se a si próprio, que é da mesma cor política do Governo que colocou a Madeira nesta situação. E um Governo novo, de esperança e de futuro, permitiria à região autónoma da Madeira estar numa situação moral na negociação com o Governo da República e conseguiria melhores condições para a Madeira e para os madeirenses.